E a importância de Hokuto no Ken. E você sabia que Hokuto no Ken é um dos animes barra mangás mais importantes da história? No vídeo de hoje eu vou falar como um mangá cheio de músculo, cheio de violência, foi muito importante até hoje para influenciar a cultura pop, os animes e os mangás, passando de gerações. Um anime dos anos 80 que até hoje influencia obras. Bom, mas acho que para começar, caso você não conheça Hokuto no Ken, é bom eu dar um contexto histórico. E Hokuto no Ken foi lançado em 1983 em um Japão que vivia o auge dos mangás de ação. Inspirado fortemente em Mad Max e nas artes marciais chinesas, a obra criou um mundo apocalíptico brutal, onde a lei do mais forte dominava. Mas diferente de outros mangás da época, Hokuto no Ken misturava violência extrema com um drama emocional profundo. Bom, agora chegou a hora de falar sobre o primeiro ponto que faz esse mangá ser tão bom, que seria o seu protagonista, o Kenshiro, que para a época era muito diferente e também para hoje em dia, quando você pensa, ele conversa muito com os dias atuais. E por isso que eu fico tão feliz que recentemente anunciaram que agora, em 2026, vai sair um anime remake de Hokuto no Ken. Porque eu acho que os personagens, a história, o que está sendo escrito ali, consegue facilmente conversar com o que se fala atualmente. Porque o Kenshiro, ele não é só um personagem forte, como as capas e as imagens que mostram desse mangá acabam mostrando. Porque ele não luta por glória, ele não busca poder, ele luta para proteger os fracos. Mesmo em um mundo sem esperança, ele mantém valores morais, algo raro naquela sociedade. Isso influenciou diretamente personagens como Goku, o Jotaro de Jojo, até protagonistas modernos de animes de shonen. Isso é muito interessante de se falar, porque muita gente considera que alguns mangás começaram esse movimento shonen, mas na verdade alguns são esquecidos nesse caminho. E o Hokuto no Ken, ele, por todos os mangakás que mencionam, tem influência por ele. É como quando o Akira Toriyama de Dragon Ball morreu, e vários artistas mencionaram o Akira Toriyama como a sua influência em mangakás gigantescos. Então, Hokuto no Ken, ele influenciou muito o Akira Toriyama no formato de como escrever seu personagem, desenvolver ele. E por isso que eu falo que esse mangá, com esse protagonista, ele é tão moderno. Porque hoje existem muitos mangás que tentam fazer o que tentaram fazer com a história de Kenshiro e não conseguem fazer. Porque o Hokuto no Ken, ele é tão interessante como o Kenshiro é trabalhado, porque, de novo, é um mundo pós-apocalíptico. Ele tem influência de outras mídias como Mad Max, como eu já mencionei aqui. Mas a forma humana como ele é trabalhado é muito interessante. Claro, tem a sequência de ação. Claro, isso marca bastante. Para uma criança assistir esse anime ou ler o mangá, ele vai gostar de ver os músculos e a luta. Mas quando você pensa como um todo, o que realmente chama atenção para quando você é mais velho e relê a obra é você simplesmente ver como esse personagem é humano, como ele é solidário com as pessoas à parte. E de novo, quando você pensa nos anos 80, onde os mangás de ação tinham como influência mais a porrada pela porrada, vir um mangá que tem a porrada, mas quer discutir além disso, é muito importante. E já que eu mencionei um pouco das sequências de ação, vale destacar aqui que a violência tem um significado em Hokuto no Ken. E por que isso é tão importante de se falar aqui? Porque Hokuto no Ken, ele, quando você lê ele em diferentes épocas da sua vida, você vai ter opiniões diferentes sobre a obra. Se você for mais novo, você vai ver ação pela ação, violência gráfica, muita violência, e vai falar, que legal, que incrível, que encher incrível, que legal. Quando você vê mais velho, e você tem uma nova interpretação dessa obra, e você percebe que a violência nesse mangá ou no anime não é gratuita, ele acaba percebendo o quão mais profundo Hokuto no Ken é. Porque a violência aqui, ela significa mostrar o colapso daquela sociedade que foi destruída por tudo que envolve e que novas pessoas agora acham que têm um poder e que podem ficar acima de outras, punir tiranos e opressores, e também cada vilão representa um abuso de poder. E Kenshiro é a resposta para tudo isso. Afinal, no mundo apocalíptico, quando tudo está destruído, não são as novas criaturas, não são isso o problema.
O grande problema desse mundo acaba ainda sendo os humanos, que agora sim querem ter mais poder. Pessoas que não tinham poder agora têm poder e querem ser o novo tirano, o novo opressor daquele lugar. E ele consegue representar isso muito bem. Para quem gosta de Mad Max, Hokuto no Ken, ele é uma obra de arte nesse sentido, de como ele trabalha esse universo, expande e mostra diferentes discussões através de seus vilões. E agora você pode pensar, tudo bem, Hokuto no Ken foi um mangá muito bom, mas por que ele influenciou tanto a cultura pop? Bom, primeiro foi em várias áreas ele influenciou. Foi na forma de como ele conseguiu mostrar que um shonen poderia ser além da ação. Foi como ele conseguiu transformar personagens dentro da sua obra, que depois você viu que foi repetido várias e várias vezes em outros mangás, tentando trazer o mesmo espírito que teve aqui. Também tem o fator das poses que acabaram sendo apresentadas, que também foram trabalhadas em outros mangás. A pose de ação de Hokuto no Ken lembra muito uma posição de Jojo, por exemplo. Então, Hokuto no Ken foi muito importante para a cultura pop de modo geral. Até alguns memes eternos do anime que são colocados até hoje em dia quando se falam dessas obras. Hokuto no Ken é aquele mangá atemporal, que o anime também, que você consegue colocar, assistir ele e ver a relação em todas as outras obras. Muita gente fala isso, por exemplo, de Dragon Ball ou, por exemplo, Hunter vs Hunter. São dois mangás que as pessoas até hoje assistem e falam, já vi isso em outro lugar. Só que tudo isso veio de Hokuto no Ken. E isso que eu acho tão interessante. A influência dele é tão grande na cultura pop que ele acaba mudando os mangás a partir daqui. Ele é considerado o pai do shonen, para você ter uma noção, o tamanho de Hokuto no Ken. Inclusive, para quem tem interesse, ele já foi publicado aqui no Brasil recentemente. Então, se você tem interesse em comprar, saiba que é até fácil de encontrar os mangás. Não é um preço barato, mas mesmo assim, para você que gosta ou que tem interesse em consumir, saiba que ele está vendendo aqui. Mas essa é a importância dele na cultura pop. A importância de trazer uma discussão diferente e como ele mudou o mercado e a mentalidade dos mangás shonen a partir dali, se tornando um clássico até hoje. E eu acho que outro fator, para terminar o vídeo, que eu acho que influencia muito o Hokuto no Ken a ser essa obra que ele é hoje, é que ela é uma obra muito emocionante, muito humana, e isso acaba também fazendo muita diferença. Porque apesar da brutalidade de Hokuto no Ken, ele consegue ser uma história humana. Ele fala de amizades destruídas, irmão em lados opostos, sacrifícios constantes e uma obra sobre perder tudo, mas continuar lutando. Ouvindo eu falar isso, você pode até pensar, eu já vi isso em vários mangás, essa briga de lados opostos, perda de amizade, conflitos desse formato. Sim, começou aqui. Então, para você que tem interesse nesse mundo dos mangás, lê o pai deles, vale muito a pena para ver como ele influenciou a partir daí. Claro, o Hokuto no Ken, como eu falei, ele não é o original. Existem outras obras que influenciaram o autor. Afinal, todo o autor, desde o primeiro anime que lançou da história, foi influenciado por alguma coisa. A gente sempre é influenciado pelo que está à nossa volta. O Hokuto no Ken não começou algo do zero, mas ele com certeza criou o que seria o mangá moderno, porque o mangá dele, dos anos 80, continua trazendo a linguagem que é até hoje. E os assuntos falam muito sobre isso, porque ele é um mangá muito emocionante. Você vai se emocionar e chorar algumas vezes lendo essa obra, porque ele é muito bonito. E a forma como o autor trabalha a narrativa, trabalha os personagens, faz com que esse universo fique rico. A exploração de mundo é muito rica, os personagens são muito profundos e você consegue facilmente se identificar com eles. E por isso que vale a pena ler, assistir e consumir como você conseguir Hokuto no Ken. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, qual é a sua opinião sobre Hokuto no Ken? Já leu, não leu, quer ler? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.